Codependência afetiva. Você sabe o que é? Bom, nesse vídeo eu quero te explicar tudo o que você precisa saber sobre codependência afetiva. E, desde já, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se você já me acompanha aqui, te agradeço. Deixa um comentário aí ao final desse vídeo. Se você não me acompanha, descobriu esse vídeo, já segue, compartilha, essas coisas que normalmente a maioria da galera aqui no YouTube pede para você fazer, você já sabe como fazer. Olha só, normalmente as pessoas associam a codependência afetiva ao fato de sentirem-se dependentes de uma pessoa. Ou seja, ao entrar num relacionamento, a sensação de que a vida só tem sentido se aquela pessoa permanecer com você ou se você permanecer com aquela pessoa. Isso seria um sinal de codependência afetiva e de fato é um sinal. Mas não é apenas quando você está num relacionamento que você pode desenvolver a codependência afetiva ou até já possuir. Tá? Nesse vídeo eu quero falar sim sobre alguns sinais de que você pode estar num relacionamento com codependência afetiva, mas quero principalmente te explicar como essa codependência foi construída ao longo da vida e estava dentro de você à espera apenas de alguém para você direcionar essa necessidade de estar ao lado de alguém. Existe uma grande diferença entre necessitar e desejar. Por exemplo, necessidades fisiológicas. Se você não comer, não tomar água, você morre. Se você não dormir, você morre. Isto é necessidade, tudo aquilo que eu dependo para viver. Querer, desejar é uma vontade que costuma ser consciente da parte do ser humano a respeito de algo ou alguém. Eu desejo um carro, eu desejo um relacionamento. E o concretizar vai depender das suas capacidades, habilidades e ações para conseguir aquilo que você deseja. A dependência afetiva, ela se configura pela necessidade de ter alguém. Muitas pessoas chamam isso de carência afetiva. E, de fato, o agente de predisposição para a codependência ou a dependência afetiva é a carência. Mas não uma carência leve, momentânea, situacional. Sabe? Aquela carência generalizada. Quando você sente que sua vida só tem sentido se você estiver com alguém. A codependência afetiva não acontece apenas nos relacionamentos amorosos. A codependência afetiva pode acontecer numa amizade. Pode acontecer com os pais. Pode acontecer com um mentor, com um professor. O que explica a dependência afetiva é a necessidade, de fato, de preencher um vazio existencial ou um vazio afetivo com alguém. Mas muitas pessoas também, por essa necessidade de preencher esse vazio, se direcionam para drogas lícitas ou ilícitas. E se tornam dependentes dessas drogas lícitas ou ilícitas na intenção inconsciente de preencher esse vazio ou essa carência. O que é uma carência? Se não uma necessidade de. Eu fico carente de vez em quando. Não, você sente vontade de estar com alguém de vez em quando. Não, sempre que alguém olha para mim e diz que eu sou bonito, ou me faz um elogio, isso já mexe comigo. Você tem carência. Tá? São sinais que mostram que existe ali dentro um espaço onde alguém pode entrar, ocupar e transformar esse espaço vazio em um espaço caótico. A codependência afetiva surge desde a infância em alguns cenários possíveis. Tá? Um dos cenários, por exemplo, é o cenário de abandono. Uma criança que passou por abandono
se torna um adulto com predisposição a essa necessidade de ter alguém e, consequentemente, com a predisposição de desenvolver dependência afetiva. Uma criança, por exemplo, que foi super protegida, ela também pode se tornar um adulto com predisposição à dependência afetiva. Então, veja, a maioria das pessoas atribui as carências e a dependência afetiva, né, a causas da infância ligadas a abandono, rejeição, desamparo. Esses três aspectos podem sim, né, serem causas possíveis para essa predisposição e, ao, né, entrar no relacionamento, o desenvolvimento dessa dependência afetiva. Mas a bolha, a hiperproteção, né, aquela criança que foi criada por pais que não ajudaram a construir pertencimento, autonomia, também podem predispor essa pessoa, quando adulta, a desenvolver uma carência afetiva e, consequentemente, ao se relacionar, a desenvolver dependência afetiva. A dependência afetiva é um vício tal qual a dependência em álcool ou drogas. É um vício não só psíquico, mas também neurobiológico. Por quê? Porque quando preenchido esse vazio, existe uma descarga de dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, hormônios que geram uma sensação de prazer, satisfação e felicidade. Quando essa lacuna é esvaziada, você sente novamente a necessidade, inclusive biológica, de sentir a descarga desses hormônios. Aí você busca novamente preencher esse vazio ou com aquela pessoa ou com uma outra pessoa. Normalmente, uma pessoa com predisposição à dependência afetiva costuma viver um relacionamento abusivo. Por quê? Essa hipercarência, né, desvirtua ou atrapalha o seu olhar para a realidade a respeito dos comportamentos do outro. E aí, quando você não vê esses comportamentos no outro, né, de forma realista, e esses comportamentos são abusivos, mas você enxerga tudo pelas lentes da necessidade de ter o outro, né, esse vício, essa dependência vai sendo reforçado. Então, por exemplo, se quando a pessoa com quem você se relaciona passa um certo tempo sem falar com você, isso gera uma certa ansiedade, isso pode ser um sinal de dependência afetiva. Quando você imagina, sonha, pensa na possibilidade dessa pessoa te deixar, e isso te causa angústia, aflição, ansiedade, isso pode ser dependência afetiva. Se o simples fato de um problema no relacionamento te causar uma sensação de medo da perda da pessoa, isso pode ser dependência afetiva. Se você costuma sentir, verbalizando ou não, que a sua vida só tem sentido se estiver ao lado daquela pessoa, isso pode ser dependência afetiva. Se você faz um movimento, né, de centralização de afeto, ou seja, você pega toda a atenção, tempo, sentimentos e direciona única e exclusivamente para uma pessoa, ao invés de distribuir nas diversas áreas da vida, nas responsabilidades que você tem, isso pode ser dependência afetiva. Né? Se você tem pelo menos 5 desses sinais, é muito interessante que você procure uma ajuda profissional, que você procure psicoterapia. Por quê? Da mesma maneira que um vício em álcool e drogas precisa ser tratado tanto psiquicamente quanto neurobiologicamente, o vício afetivo também precisa ser tratado. Quem sai de um relacionamento abusivo, por exemplo, e possui dependência afetiva,
sem tratamento, continua vinculada ou vinculada àquela pessoa até que aquilo seja tratado. O processo de tratamento da dependência afetiva passa por tirar de você o objeto do vício, mas também dar sentido a tudo que você está sentindo, pensando, enxergando. Passa também por essa investigação da tua história individual, para que você, junto com o terapeuta, entendam, né, como foi construída essa predisposição, mas principalmente passa por uma reorganização e um redirecionamento dessas energias psíquicas para outras fontes de prazer que sejam saudáveis. Então, dentro do protocolo de um processo de terapia para a dependência afetiva, além, né, da investigação das causas prováveis, além do acolhimento, né, dos processos catárticos de choro, de fala, entre outros, né, além da escuta de fato, né, dos sentimentos, pensamentos, etc., se faz necessário a adoção de algumas práticas que possam gerar o prazer do pertencimento, que é uma das buscas do dependente afetivo, né? O prazer da autovalorização, que também é uma das buscas do dependente afetivo. Ele busca alguém que valide, que valorize, né? que faça por ele aquilo que ele não consegue fazer. E também pela descentralização dessas fontes de prazer. Ou seja, o cuidado com a saúde física, uma atividade física, né, uma caminhada, os momentos de lazer, o contato com família e amigos, a busca de prazer no trabalho, em ações sociais. E é crucial dizer, agora que já estamos nos encaminhando para o final desse vídeo, que todo e qualquer tratamento para a dependência afetiva, ele precisa e deve ser individualizado. Ou seja, não adianta você pegar esse vídeo agora que eu estou terminando e dizer, pronto, eu vou fazer o que ele disse no vídeo e vou resolver minha dependência afetiva. Negativo. Esse é um vídeo orientativo, psicoeducativo, explicando a codependência afetiva.